Vamos continuar a leitura da aula de Srilacharya Maharaj. A semana que vem, quinta-feira que vem, vai ser, não a próxima, né, na outra semana, vai ser o aparecimento, o dia transcendental do aparecimento do Senhor Nishinradeva. Então vamos fazer o festival aqui, dia 4 de maio. E não só é o aparecimento do Senhor Nishinradeva, mas é o aparecimento também de Srila Tilakani Maharaj. Ele apareceu no dia do Senhor Nishinradeva. E também é o dia que Srila Govinda Maharaj foi encontrar, a primeira vez que ele viu Srila Siddhar Maharaj, primeiro dia que ele entrou no Mati, no Sri Chaitanya Saraswati Mati, também foi no dia do aparecimento do Senhor Nishinradeva. Nishinra Chaturdasya é o 14º dia. Então, vai ser um dia muito importante para todos nós. Vamos fazer o festival, dia 4 de maio, na quinta-feira. Quem puder, participe presencialmente. Quem não puder, assista online. Nós vamos fazer o convite, para postar o convite, para que todos venham e participem desse dia tão importante. Além do Senhor Nishinradeva, como eu falei, o aparecimento do atual presidente Sevaitacharya do Sri Chaitanya Saraswati Mati, e também o dia que Srila Govinda Maharaj entrou no Mati, ele viu a primeira vez seu guru, Srila Siddhar Maharaj. Deixe-me ver aqui qual a aula que vamos ler hoje, que paramos ontem à noite. Essa aula aqui já lemos, então vamos para a próxima. Então, a aula de hoje é Templo Saudável, Pregação e Serviço. É uma aula da Sua Divina Graça, Vishnupad Srila Bhaktinirmal Acharya Maharaj. Ele está falando online para os devotos da Colômbia, no dia 18 de setembro de 2011. Ele fala assim: eu estou muito feliz com este novo lugar em Bogotá. Algum devoto mora lá? Ele pergunta. Algum devoto mora no templo? Bom, é muito legal, muito bom. Sempre pregue neste local, tanto quanto possível. Administre o centro como um templo. Na verdade, não é um templo, é um centro de pregação. Faça os programas todos os dias. Isso aqui Srilacharya Maharaj também pediu para nós aqui do Templo de São Paulo. Quando tinha uma vez só por semana, ele falou: faça todos os dias, organize o nosso pequeno altar, ele diz. Guarde a foto de Gurudeva, etc. Faça puja regularmente. Faça assim, continuamente, e pregue o tempo todo. Se alguns devotos puderem ficar lá no templo, no centro, permanentemente, isto é muito bom. Então, Srilacharya Maharaj está falando nesse centro aqui, se pudesse alguém dormir lá, se alguém pudesse morar nesse templo, seria muito bom. E Srilacharya Maharaj já falou em aulas anteriores também que um templo, um centro de pregação, principalmente um templo, sem moradores, não tem como ir para frente. Não tem como avançar e distribuir a consciência de Krishna adequadamente se não tem ninguém morando lá. Porque é muito difícil, se não tiver ninguém morando no templo, é muito difícil. Como que vai ser feito puja todo dia? Vai ser feita a pregação na rua todo dia? Vai ser feito todo o serviço que tem que fazer todo dia? Se não tem ninguém morando no templo. Então ele sempre falava, como ele falou aqui, é muito bom se alguém morar nesse local, fazer puja todo dia. E ele continua falando:
Alguém more permanentemente no templo. Isso é muito bom. Quando todos se renderem, faça algum programa. Alguém fará o puja, alguém cozinhará e assim por diante. Se você pode continuar assim, é muito bom. É um dia, uma vez por semana, você pode pregar, fazer sankirtan na rua. Ok? Ele pergunta. Distribua folhetos com o seu endereço e o endereço de nosso centro na Colômbia. Convide as novas pessoas. Você pode pegar alguns livros de Caracas, ele diz. É claro, né, o pessoal da Colômbia, eles falam espanhol, e em Caracas tinha livros, então ele falou, você pode pegar alguns livros de Caracas e distribuir lá na Colômbia. Às vezes, as crianças, elas também podem pregar, como em Caracas, na Venezuela. Se você seguir o seu exemplo e instrução, isso é muito bom. Esse lugar em Bogotá, ele pode se tornar o principal centro da Colômbia. Você sabe que quando Srila Siddhar Maharaj ele fez o primeiro templo do Chaitanya Sarasvati Mati, ele estava sozinho e todos os seus irmãos espirituais o apoiaram. E 2 pessoas fizeram este templo do Chaitanya Sarasvati Mati. Mas agora você pode ver quantos milhares e milhares de seguidores existem no templo de Srila Siddhar Maharaj. Então, Srila Siddhar Maharaj começou sozinho, como diz aqui Srila Chara Maharaj. E ele está falando para o devoto de Bogotá, da Colômbia. Pregue, vá uma vez por semana, quando tiver mais gente, quando tiver gente morando, um cozinha, outro faz o puja, o outro limpa, o outro prega, e vão para a rua uma vez por semana, chamar as pessoas. É necessário ir para a rua. Quantas pessoas conhecem o templo? Por exemplo, aqui em São Paulo, nós estamos aqui na Moca. A Moca, na verdade, é uma cidade. A Moca é maior do que muita cidade no Brasil. Tem muito mais morador na Moca, no bairro da Moca, do que em muita cidade do Brasil ou do mundo. Então, ninguém praticamente sabe que aqui tem um templo. Ninguém praticamente sabe. Por quê? Porque a gente não vai para a rua divulgar. A gente não vai fazer sankirtan na rua. Então, quando a gente tiver uma equipe para ir para a rua, e Srila Chara Maharaj falou que isso é necessário, ter uma equipe, vamos, por exemplo, sábado de manhã, fazer um sankirtan num lugar movimentado, na porta de um supermercado, sei lá, em algum lugar aqui próximo. Tem que ser próximo. Não adianta as pessoas falarem, vamos para a Paulista. Não, a Paulista é longe daqui. Não adianta ir para a Paulista. Não adianta ir para o Parque de Ibirapuera. Isso tudo é a mente. A mente da pessoa, ela fala, lá é legal o Parque de Ibirapuera, a Paulista. Não, tem que ser aqui no bairro, regional, próximo. Então, o Srila Chara Maharaj estava falando isso para a Colômbia, mas não é só para a Colômbia, é para nós também. O dia que tiver moradores aqui no templo, nós vamos sair para a rua e aí vamos trazer mais gente, mais gente, mais gente. Porque nós vamos fazer agora, no dia do Ratha Yatra, né? O festival de Ratha Yatra, vamos comemorar 6 anos que o templo foi inaugurado. E por que ainda não tem muita gente? Porque ninguém vai pregar, ninguém sai para a rua para pregar, ninguém ajuda. Mas quando tiver uma equipe, como diz aqui Srila Chara Maharaj, nós vamos para a rua e aí sim vamos fazer um trabalho mais intenso de pregação na rua. A única forma do templo ficar com mais gente é sair pregando para a rua, de porta em porta, pregar nos locais que tem bastante pessoas.
Ele está falando isso aqui para o pessoal da Colômbia. Srila Siddhar Maharaj começou sozinho, como ele disse. Você tem um grande ashram lá, ele diz. Mas, quando o Chaitanya Sarasvati Mati foi inaugurado, era apenas uma casa de palha com uma vara de bambu. Não havia nada lá. Nem banheiro existia lá no momento, na época. Nem banheiro, nem água. Apenas uma casa de palha. Srila Siddhar Maharaj, ele disse: acenda o fogo e o vento virá. E, às vezes, quando você está atravessando um rio em um barco, o seu barco ele pode começar Espera aí, só um minutinho. O seu barco pode começar a afundar, mas você deve continuar a remar, remando, remando. Tente entender isso. Então, como diz aqui Srila Siddhar Maharaj, você acende o fogo e o vento virá. Então, nós temos que sair na rua e pregar. Se não fizer isso, não tem jeito. Krishna não vai mandar as pessoas se nós não sairmos. Nós temos que fazer nossa parte. E é isso que Silachar Maharaj está falando aqui para os devotos da Colômbia. Quanto à carta que você enviou sobre o seu serviço, você pode fazer qualquer serviço possível com os devotos de acordo com a sua capacidade. Qual serviço você gosta? Você gosta de fazer puja? O devoto diz, sim, eu quero. Então, você pode fazer o puja. E aí o devoto fala, muito obrigado. E o devoto fala, Jai, este é o meu desejo. Se você fizer puja, a sua vida ela será realizada e o seu desejo será realizado. Jai Shila Guru Maharaj Ki Jai. Assim termina essa parte da aula. Então aqui Silachar Maharaj está falando para o devoto sair pregando. O devoto sair pregando pela rua uma vez por semana para as pessoas morarem no templo. É importante, como ele diz aqui, é importante ter uma equipe, um faz o puja, o outro cozinha, o outro prega, o outro faz isso, o outro faz aquilo. Vamos para a próxima aula aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer. Deixa eu olhar qual que é a próxima aula aqui.
Só mais um minutinho. Espera aí que entrou uma outra aula aqui. Então vamos ler essa aula agora aqui. Nosso estilo de vida espiritual. É uma aula de Srilacharya Maharaj. Ele deu essa aula para os devotos do Canadá no dia 16 de outubro de 2011. É a parte 1 da aula. Então ele começa falando assim. Ele sempre começa assim, falando com os devotos, né? Eu estou muito feliz em ver todos vocês. Você pode pregar a partir daí. Você pode fazer Sankirtan. Você pode ler os livros da missão. Sempre manter o contato com os devotos. Ouvir palestras. Isso é bom para a sua vida espiritual. E aí ele fala um verso aqui que diz o seguinte. Shraddha é a fé firme e determinada de que, pelo serviço a Krishna, todas as ações são realizadas. Isso está escrito no Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 22, verso 62. Gurudeva disse, em qualquer lugar que você fique, você deve manter a sua vida espiritual. Você pode fazer de sua família a família de Krishna. Você pode cozinhar para a deidade. Você cozinha para o seu guru. Você serve o seu guru. Você faz algum trabalho para o seu guru. Essa família é apenas a família de Krishna. Você entende isso? Ele pergunta. Nós somos servos de Krishna. Nós somos servos de Gurudeva. Nós devemos manter a nossa vida espiritual dessa maneira. Não importa onde moramos, nós podemos morar em qualquer lugar, em uma floresta, uma selva, em uma cabana, em uma casinha pequena, um chalé ou uma casa grande, não importa. Não é um problema. O que é necessário é manter a nossa vida espiritual. Desta maneira, não importa onde nós moramos, nós podemos morar em qualquer lugar, em uma floresta, como ele diz aqui, em qualquer lugar.
Então, não importa onde você mora, não importa se você muda para um lugar mais longe, não importa. A vida de você não tem que continuar. Se você mora numa casinha pequena, uma casa grande, na floresta, no mato, não importa onde, nós temos que continuar nossa vida espiritual. Quem falou isso? Srila Govinda Maharaj. Em qualquer lugar que você more, nunca pare a sua vida espiritual. O que é necessário é manter a vida espiritual de forma adequada. E aí ele fala um verso aqui. E o verso fala assim: ouvir, praticar, cantar, lembrar-se do Senhor Supremo, servir aos pés de lótus do Senhor Supremo, a servir as deidades, oferecer reverências, considerar-se um amigo de Krishna, considerar-se um servo de Krishna, se entregar totalmente. Isso está no Śrīmad Bhagavatam, canto 7, capítulo 5, verso 23. O que quer dizer isso? Esses são os 9 processos principais de Bhakti Yoga: Shravana, Kirtana, Vishnu Smarana, Padasevana, Dasyan, Sakyam, Vandana, Archana e Atmanivedana. É o que ele falou aqui. Shravana, Kirtana, ouvir, Shravana, Kirtan, cantar, falar de Deus, pregar. Padasevana, servir aos pés de lótus de Krishna. Vishnu Smarana, Smarana é lembrar, lembrar de Vishnu, lembrar de Krishna. Sakyam, servir Krishna como um amigo. Dasyan, servir Krishna como um servo. Vandana, orar para Deus, mas não orar para Deus pedindo algo em troca. O 4º verso do Sri Shikshastra, Mahaprabhu fala. O que ele fala no 4º verso? A oração principal. Eu não quero riqueza, eu não quero fama, eu não quero belas mulheres. Eu não quero seguidores, eu não quero nada material. Eu quero somente, vida após vida, servir Krishna, servir Deus, sem querer nada em troca, incondicionalmente, vida após vida. Essa é a oração que nós temos que fazer. Nós temos que querer servir Deus, Krishna, vida após vida, incondicionalmente, sem querer nada em troca. Não querer nada material. Essa é a oração que nós temos que fazer. E o puja, né, que é o archana, servir coisas no altar, servir boga, boga na forma de comida, boga na forma de flor, boga na forma de incenso. Boga desfrute. Qualquer coisa para Krishna que ele desfruta. O incenso, a flor, a água, o fogo, a comida, a guirlanda. Isso é archana, isso é puja. E Atmanivedana, a entrega total a Deus. Essas são as 9 práticas principais da Bhakti Yoga. O que significa a boa associação? Quando você lê os livros da missão, quando você lê as escrituras de Gurudeva, de Guru Maharaj, de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, você obtém a associação deles. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos fazendo Sadhu Sangha. Mas por que Sadhu Sangha? Sadhu Sangha é associação com Sadhu. Eu não sou Sadhu, mas Silachara Maharaj é. Então, como diz aqui Silachara Maharaj, a gente lendo as aulas deles, a gente lendo os livros dele, nós estamos fazendo Sadhu Sangha. Nós estamos tendo associação com o Guru, agora, nesse momento, com Silachara Maharaj. Não é necessário ficar com o Sadhu ao lado dele, ou o Guru, não é necessário ficar junto dele fisicamente. Você sabe que os mosquitos, eles também ficam junto com o Guru, mas eles não servem o Guru, eles não se associam com o Guru, eles perturbam o Guru. Alguns servidores, eles mostram a falsa renúncia, eles servem ao seu Guru, mas
eles têm algum outro desejo material interior. Isso se chama falsa renúncia, palgo vairagya. Não é bom para a vida devocional isso. Às vezes o devoto está ao lado do guru, anos e anos e anos ao lado do guru. Mas será que ele está realmente servindo o guru, somente servindo o guru? Ou ele está querendo algo material? Silatya Maharaj falou uma vez, tem pessoas que ficam ao lado do guru, ficaram ao lado de Gurudeva, para quê? Para aprender o que Gurudeva falava e depois montar sua missão. Alguns fazem isso. Alguns estão ao lado do guru para querer algo em troca do guru. Isso não é apropriado, isso não é bom para a vida devocional. Então, Silatya Maharaj está deixando claro aqui, isso é falsa renúncia. Não é necessário você morar ao lado do guru, você morar no templo do lado do guru, viver na Índia ao lado do guru, isso não é necessário. O necessário é ter a associação do guru através do quê? Da orientação do guru. Aquele que se associa com o guru é aquele que segue o que o guru fala. Não adianta você ficar assistindo a live do guru, claro que é bom assistir a live do guru, mas se você não faz o que o guru manda, o que adianta isso? Você acha que você está enganando o guru? Você está enganando a si mesmo. Silatya Maharaj já falou isso também. Aquele que acha que engana o guru, ele engana a si mesmo. Ninguém engana Krishna, ninguém engana ninguém. O engano é da pessoa própria, se ela está com outro objetivo. Ela está no templo servindo, mas ela tem outro objetivo em mente. Isso não é serviço. Isso é ofensa ao serviço. Se tiver outro objetivo por trás, não é serviço devocional. E isso é ruim para a vida devocional. Então, o Silatya Maharaj está falando aqui, o ideal qual que é? Claro, é a renúncia verdadeira. Yukta Vairagya. Yukta quer dizer verdadeiro. Então, continuando aqui a leitura, a renúncia não é boa se for falsa. Você sabe que todos, mesmo os grandes sannyasis, eles prestam a sua reverência a Srila Bhaktivinoda Thakura. Quando eles viam Srila Bhaktivinoda Thakura, mesmo que ele fosse um chefe de família, todos prestavam reverência para ele. Srila Bhaktivinoda Thakura era um grihasta, todo mundo sabe isso. Ele teve mais de 10 filhos. Mas todo mundo prestava reverência para ele. Muitos sannyasis que ficaram em Mayapur, eles também prestavam homenagem a Kunja Babu, mais tarde Bhaktivilas Tirtha Maharaj, um discípulo de Srila Bhaktisiddhanta. Embora ele também fosse um chefe de família na época, Prabhupada disse, Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ele disse, Sansara Bitare Nabahire. O que quer dizer isso? A vida familiar é dentro ou fora. Você não pode julgar a vida familiar externamente. Alguém pode estar vestindo roupas cor de açafrão. Alguém pode ser um sannyasi, mas ele pode ter algum outro desejo material. Parece um sannyasi, ele se veste como um sannyasi, ele parece um sannyasi, mas por dentro ele vive uma vida familiar. E alguém pode ser um chefe de família vestindo roupas brancas, mas o seu estilo de vida, por dentro, ele tem uma vida de sannyasi. Silatya Maharaj falou isso quando veio ao Brasil em 2010. Shripad Tapasi Maharaj, na época, era grihasta, ele era casado. E Silatya Maharaj falou, tem muito sannyasi que não é rendido tanto quanto Shripad Tapasi Maharaj, na época, Bhuvana Mohan Prabhu. Não importa a cor da roupa,
A pessoa pode vestir uma roupa branca, mas intimamente ela tem uma vida de sannyasi. Ela é renunciada. Ela até celibatária é. Alguns grihastas, chefes de família, são celibatários. E tem alguns sannyasis que não são celibatários. E por dentro ele pensa somente em coisas materiais. Ele quer um celular novo, ele quer um computador novo, ele quer trocar o carro dele se ele tem carro, ele quer comer somente comidas gostosas, quentinha. Então ele tem uma renúncia falsa. Ele está com roupa de sannyasi, mas ele não vive uma vida de sannyasi. Ele prega de vez em quando. Silachar Maharaj falou, eu não quero um sannyasi comigo, ele falou, que prega somente uma vez por dia. O sannyasi tem que dedicar a vida dele à pregação. Não é porque ele está de sannyasi que ele é uma pessoa renunciada. Ele fez um voto de renúncia, mas tem muitos que não são. Então, por isso Silachar Maharaj está falando. Às vezes tem a cor, ele veste uma roupa cor de sannyasi, mas ele não é essa renúncia que ele mostra para os outros. Ele não tem essa renúncia. Em contrapartida, às vezes a pessoa está de roupa branca, ele tem mulher, ele tem família, ele tem filhos, ou não, mas ele vive uma vida renunciada. Ele dedica a vida dele a Deus, a missão, a Krishna. Isso existe. Aí Silachar Maharaj, ele fala aqui agora assim, um verso. Quando você estiver livre do apego material e estabelecer um relacionamento com o Senhor Supremo, você verá que tudo ao seu redor é o próprio Senhor Supremo, o Senhor Madhava. Madhava é um dos nomes de Deus. Isso está escrito no Vaishnavake, o verso 12. Nós podemos permanecer em uma vida familiar, mas sem apego. Isso que Mahaprabhu falou para Sila Raghunatha Das Goswami, volte para casa, continue com a sua mulher, trabalhe com seu pai, mas sem apego. Não devemos ter apego a nenhum familiar, não devemos ter apego ao emprego, não devemos ter apego a dinheiro, a nada material. Você pode continuar vivendo na família, mas sem apego a ninguém, a nada. Isso daí é possível, isso é bom. E aí Krishna vai fazer o arranjo. Se você estiver nesse estágio, como o Raghunatha Das Goswami, depois Krishna fez um arranjo e ele se rendeu totalmente. Ele largou a família e foi se render a Mahaprabhu. Mas primeiro ele teve a renúncia interna. Depois apareceu a renúncia externa. Não adianta você renunciar externamente, internamente você continuar desejando algo material. Isso é falso. Isso é hipocrisia, hipócrita. Aquele hipócrita, ele se veste todo arrumadinho, ele tem roupa açafrão, mas ele pensa somente em coisas materiais, o dia inteiro. Isso é hipocrisia. Então, por que estar numa roupa açafrão? Coloque uma roupa branca. Se você pensa em coisas materiais o dia inteiro, coloque uma roupa branca. Vá viver uma vida correta de raça, não uma vida falsa de sannyasi. Aquele que vive uma vida falsa não é bom para a vida devocional. Você não aguenta o prazer dos sentidos, veste uma roupa branca. Um grihasta, ninguém exige tanto dele. O que o grihasta tem que fazer é diferente da atividade de um sannyasi. Cada ashana dharma tem um tipo de atividade. Se você está nesse nível ainda de querer tudo material, seja um grihasta. Não vai querer ser um sannyasi, um brahmachari, um vanaprastha. Isso daí é o melhor para a vida devocional. Siga o ashana dharma que você consegue, não o que você supostamente quer. Nós podemos permanecer em uma vida familiar. Mahaprabhu disse a Raghunatha Das Goswami, você pode servir a sua família sem apego, não é um problema. Anasakta, Rana Visaya,
Bunja, aceitar as coisas materiais sem apego. Isso é bom para nós. Esse é o nosso estilo de vida espiritual. Aceitar as coisas materiais sem apego. Não é renunciar às coisas materiais, mas aceitá-las sem apego para servir Deus. Se você tem muito dinheiro, use o dinheiro para servir Deus. Se você é uma pessoa bonita, use a sua beleza para servir Deus. Se você é uma pessoa inteligente, use a sua inteligência para servir Deus. Não é para renunciar a nada. É para usar tudo que você tem para servir Deus, as suas boas qualidades, tudo. Tudo é para servir Deus, não para renúncia. Mahaprabhu e Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, eles disseram que não é necessário mostrar a renúncia de macaco. Eu falei isso acho que ontem ou hoje. A renúncia de macaco é a renúncia falsa. Markata Vairagya. Markata quer dizer macaco. Os macacos, eles andam nus, eles não usam roupas, eles não comem nada, exceto frutas, mas eles sempre têm algum desejo material. Você entende o que eu estou falando? Silatya Maharaj pergunta. É necessário entender isso claramente. O macaco, olhando ele, fala, pô, ele não usa roupa. Ele só come fruta, mas ele está renunciado? Claro que não. Ele deseja coisas materiais. É a renúncia de macaco, aquele que coloca uma roupa açafrão, aquele que quer mostrar que é renunciado, mas não é. É a renúncia falsa, a renúncia de macaco. Se você puder continuar praticando da maneira correta, será bom para você. E assim Silatya Maharaj termina essa parte da aula. Então, o importante é praticar corretamente. Não temos que mostrar nada para ninguém. Silatya Maharaj já falou várias vezes isso. Nós não temos necessidade de mostrar nada para ninguém. Tem pessoas, devotos, mesmo da nossa missão, isso é muito comum em outras missões, mas mesmo na nossa missão, tem devotos que quando vão no templo, eles vão em algum lugar que tem a comunidade, até no Harinama Sankirtan, ou no Harikatha, ele pega a japamala, coloca o saquinho de japamala assim, na frente do peito, e fica cantando. Para que isso? Para mostrar para o outro que você é um bom devoto? Que você canta o dia inteiro a japamala? Silatya Maharaj falou, não interessa mostrar nada para ninguém. E aquele que canta a japamala no meio do Harikatha, quando está sendo falado sobre Deus, está ofendendo Deus. É ofensa ao Harikatha, e Harikatha é Deus. Falar de Deus é Deus. Não tem diferença entre o nome de Deus e Deus. Não tem diferença entre a pregação de Deus e Deus. Aquele que canta a japamala no meio do templo, no Nati Mandir, escutando o Harikatha, ou você pode estar em casa agora, escutando a leitura da aula de Silatya Maharaj. Se você está ao mesmo tempo cantando a japamala, você está ofendendo o Harikatha. A japamala tem que ser cantada como um serviço devocional. Não é atendendo o celular. Tem um pouquinho, né? Eu vou colocar agora perto. Se cair de novo, eu volto na transmissão. Então, como eu estava falando, e cortou na hora que eu estava falando, se você está em casa, você tem que concentrar na aula. Não ficar cantando a japamala na hora que está tendo a aula, o Harikatha, a leitura da aula de Silatya Maharaj. Isso é ofensivo. O próprio Silatya Maharaj falou. Se você está, por exemplo, escutando o Harikatha e você está no templo conversando paralelamente com outro devoto, isso também é ofensivo. Na hora do Harikatha, só um fala. Não tem conversa paralela. Se você quer conversar na hora do Harikatha, você pede a palavra. Fala, eu tenho uma dúvida, eu tenho uma pergunta, eu tenho um comentário. E aí todo mundo escuta. Não pegar, como alguns fazem no meio da aula, e ficar conversando paralelamente. Isso é ofensivo. Isso é ofensa a Harikatha.
Isso é ofensa a Krishna. Então, a gente tem que compreender o que é ofensivo e o que não é ofensivo. E não fazer o que é ofensivo. A ofensa é muito prejudicial à vida devocional. Mas alguns nem sabem que é cair agora direto pelo jeito, né? Mas vamos tentar aqui para não abrir outra live. Falta pouco tempo só de leitura, de repente 10 minutos, nem isso. Então vamos continuar aqui, tentar continuar nessa live aqui, para que não precise abrir uma nova live. Mas se precisar também, eu começo uma nova live. Vamos então agora para a outra aula, que ainda temos tempo de ler. Então, nós temos que compreender que a renúncia tem que ser correta. Não é mostrar para ninguém que nós somos uma pessoa renunciada. Não interessa mostrar para ninguém. Krishna vê tudo. Krishna está dentro de nós, na forma de Paramatma, dentro do nosso coração, olhando nós, alma. O Paramatma olha a nós o dia todo, de noite. Ele é comparado a um pássaro. O pássaro está na árvore somente olhando o outro pássaro. E nós somos o outro pássaro. E o outro pássaro, ele vai comer, ele vai brigar com o outro para ganhar o território, ele vai fazer isso, ele faz aquilo, ele bebe água. E nós fazemos a mesma coisa no dia a dia. Todo dia. E o Paramatma está lá olhando nós. Somente olhando. Somente o Paramatma está lá olhando, olhando, olhando. Então não precisa mostrar nada para ninguém. O Paramatma está vendo o que você faz, o que você não faz. Não é necessário ficar mostrando nada para ninguém. Vamos então ler a próxima aula? A próxima aula é cimentando a sua fé. Então, o Srila Maharaj vai falar o que ele quer dizer com esse cimentando sua fé. Vamos ler aqui. Ele deu essa aula aqui no dia 16 de outubro de 2011. É a continuação da aula anterior. Ele deu essa aula para o pessoal do Canadá, online. Então, ele falou online por Skype para os devotos do Canadá. Então, ele diz assim... Ele começa falando um verso aqui. Servir aceitando coisas materiais, mas sem apego. É a continuidade da aula, né? Por isso que ele estava falando isso anteriormente e ele continua falando agora. Aceitar as coisas materiais sem apego. Deixa eu olhar aqui se vocês estão... Se a live está funcionando ou ela caiu e eu não consigo ver aqui. Se alguém puder escrever aí se está tudo ok com o som, escreva, porque ela está caindo, mas se ela não parou totalmente, escrevam aí para eu saber e continuar aqui a leitura. Estou aguardando então alguém escrever e aí continuarei a ler a aula de Srila Maharaj. Por enquanto ninguém escreveu, estou aguardando aqui. Eu acho que a live caiu porque ninguém escreve. Eu vou olhar pelo celular, enquanto eu não verificar se caiu a live ou não.
eu não vou continuar a leitura. Vamos ver se aqui está com som ou a live caiu mesmo. Vamos ver se aqui está com som ou a live caiu. A live continua aqui. Ninguém deu retorno para mim quando eu pedi. Ficou aguardando aqui alguém dar algum retorno. Ok, que ela escreveu no Face, só que para mim não está aparecendo, não sei por quê. Mas enfim, se está ok, então vamos continuar. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário... para mim não aparece aqui, ninguém escreveu nada. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário também, mande pelo WhatsApp, porque não está aparecendo para mim aqui. Facebook, ele está ao vivo, mas para mim não aparece. O último comentário que aparece aqui é da Vishaka Devidasi. A Milita falou que escreveu aqui, para mim não apareceu. Então vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. E se tivermos tempo, vamos cantar também a outra canção para Nityananda Prabhu, Nitai Pada Kamala. Mas vamos cantar então agora Hari Harai. E se a live travar, eu volto a colocar ela para continuar até o fim. Já estamos bem no finzinho, né? Então vamos lá, Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Nama Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Nama Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govindara Shimadusudha. Giridhari Gopinata Madana Moha. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra. Radhadara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha. Ishai Gosai Kori Charana Bhanga. Jaha hoite Vigrana Savistapura.
Jai Gosai Jaramuni Naradas Sansabara Padare no Mora Panchagras Candira Charana Siddhi Bhakta Saneva Janame Janame Morare Avilas Ishai Gosai Jade Braje Koilavasa Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakasha Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pade Majayama Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha Hari Nama Sankirtana Kohe Narottama Dasa Hari Nama Sankirtana Kohe Narottama Dasa Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Sakinandana Jaya Sakinandana Jaya Sakinandana Jaya Sakinandana Jaya Sakinandana Gaura Hari Jaya Sakinandana Gaura Hari Gaura Hari Gaura Hari Jaya Sakinandana Gaura Hari Jaya Sakinandana Gaura Hari Jaya Nitai Jaya Gaura Jaya Nitai Jaya Gaura Jaya Nitai Jaya Gaura Jaya Nitai Jaya Gaura Nitai Gaura Haribo 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 Nitai Gaura Haribo Nitai Gaura Haribo 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 Nitai Gaura Haribo 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 Haribo. Hoje de manhã não tivemos nenhum problema com a transmissão, mas agora à noite tivemos vários problemas, né? Nós vamos ver de migrar do Facebook para o YouTube, o canal do YouTube, porque o Facebook está dando muito problema para nós e está caindo toda hora a live. Enfim, eles alegam que é direitos autorais, mas isso live agora e não estava tendo canção.
Então, nós vamos ver se migramos para o canal do YouTube e aí para de acontecer isso. Vamos ver quem está participando conosco aqui hoje da transmissão. Nós temos aqui conosco hoje a Amrita Devidasi, o Adipurusha Prabhu. Temos aqui conosco também o Raghunanda Prabhu, a Shrimati Devidasi conosco também, a Cris aqui assistindo conosco, a Malini Devidasi também conosco, a Vishaka Devidasi. O último comentário que eu vejo aqui é da Vishaka Devidasi. Agora vamos ver quem curtiu aqui a aula, né? Para mim aqui. Uma boa noite a todos, Dandavat Pranam, até o programa de amanhã de manhã, às 7 da manhã, com Mangalarati. Às 8 horas continuaremos a leitura do livro de Silacharya Maharaj, Orientação, volume 1. Estamos lendo as aulas de Silacharya Maharaj, dessa parte do livro. E uma boa noite a todos, Dandavat Pranam. Vou encerrar a transmissão com vocês olhando para as deidades no altar. Acabamos alguns minutos antes, porque realmente o Facebook está derrubando toda hora a nossa transmissão. Uma boa noite a todos. Dandavat Pranam.